Estamos aqui de volta, já iniciando com o Dr. Celso Batello. Se você sintonizou o nosso bate-papo agora, eu estou com o Dr. Celso Batello, que é médico, homeopata, ortomolecular, nutrólogo, escritor e diretor da Associação Mundial de Diagnose. E vamos falar sobre ortomolecular, como funciona a terapia ortomolecular para emagrecer. É claro que todos nós não queremos, se não emagrecer, pelo menos não queremos engordar, né? E a ortomolecular pode ser muito eficaz nesse caso. Vamos então à nossa matéria, a gente volta rapidinho. Vamos lá. Perder peso não é fácil. Muitas pessoas buscam cada vez mais alternativas que funcionem, que nos ajude no processo de emagrecimento. O grande problema é que normalmente espera-se um milagre. Começar uma dieta, dormir e acordar com muitos quilos menos. Isso acaba desestimulando as pessoas e fazendo com que desistam em pouco tempo, sem que ao menos vejam os resultados. Todo tratamento para a redução de peso apresenta resultados lentos. A perda de peso começa aos poucos. Com paciência e persistência se consegue. O médico solicitará alguns exames da medicina convencional e um chamado mineralograma, que identifica intoxicação por algum metal pesado e também identifica-se a deficiência de minerais. Este ajuste dos nutrientes e a mudança na alimentação acabam mexendo com o metabolismo e melhoram o funcionamento do intestino, o que facilita a eliminação de toxinas e a queima de gordura. E aqui, a grande surpresa, resultados podem ser notados na primeira semana. É o que nós vamos ver agora com o Dr. Celso Batello, que é especialista no assunto. Então, Beth, essa coisa da ortomolecular, precisa definir o que é ortomolecular primeiro, né? Ah, sem dúvida. Orto significa reto, né? Molecular seria a quantidade de ideal de moléculas, de substância na hora certa, no momento certo, não é? Porque o desequilíbrio dessa composição orgânica pode levar a todo tipo de alteração, inclusive a coisa do emagrecimento, né? Toda a ortomolecular ela se baseia no fenômeno da oxidação, que a gente sempre fala aqui, né? Que a gente vai envelhecendo por dentro. Vai envelhecendo por dentro. Primeiro, depois... E isso se deve também, em parte, né, em grande parte também, pelo oxigênio. Que é um paradoxo. É um paradoxo no universo. Ao mesmo tempo que ele é imprescindível à vida, 98%, 90% dele escapa do controle do organismo e ele vai oxidar. O que é oxidar? Oxidar é... Enferrujar. Enferrujar. O Você ferro, bem claro, né? O ferro quando está ali ao relento, enferruja. Enferruja. O exemplo que eu sempre dou quando você corta uma maçã, por exemplo, e ela fica ali exposta ao tempo, né? Ela escurece. Sim. Aquele escurecimento... A banana também. A banana, aquele escurecimento é uma oxidação. E é causada pelo oxigênio. Isso que acontece ali na maçã, na parte externa, acontece por dentro também. Esse que é o grande problema. E o que a missão do ortomolecular? É evitar o máximo possível que isso ocorra e também evitar que esses danos também aconteçam, né? Então, toda a estratégia da ortomolecular se baseia nisso. E logicamente que não é só a parte de alimento, né, que entra em voga nessa questão toda. Entra a parte de atividades físicas adequadas, por exemplo, claro. Exercício em excesso, também né, aeróbico demais, leva ao envelhecimento precoce. Poxa. Então você vê aí esses atletas, aquelas coisas que fazem um exercício muito prolongado, acabam envelhecendo e morrendo antes até, né? O Winston Churchill, uma vez perguntaram para ele por que ele não fazia atividade física, né? Ele falava assim: porque eu estou cansado de ir ao enterro dos meus amigos atletas. Olha. Impressionante isso, mas é verdade. verdade. Não estimular ninguém a fazer exercício. Não é, mas é fazer com moderação, sob orientação médica. Né? Sim. E com orientação médica, não é? Então, é porque o esporte, Beth, o esporte, assim, de um modo geral, ele não é saúde, ele é lesão.
não é? Então, há que se fazer o esporte, a atividade física, em conformidade com o momento da vida da pessoa, não é? Então, eu sempre falo assim, você pega na China, por exemplo, né, o jovem, o que ele faz? Ele faz o Kung Fu, não é isso? Que é uma arte marcial e tal. Na medida que ele vai envelhecendo, ele faz o quê? O Tai Chi Chuan. Entendeu? Então, há que se levar em consideração não só essa coisa da alimentação, mas também a coisa da atividade física adequada, lazer, tudo isso a ortomolecular engloba, não é? E por que todos os médicos não aderiram à ortomolecular, doutor Celso? Eu acho assim, sabe, Beth, foi por culpa dos próprios ortomoleculares no começo mesmo, né? O fato de usarem aquelas megadoses, aquelas coisas, vitamina C ao extremo, aquela coisa toda, né? E depois foi passando por um processo de refinamento, porque a ortomolecular, Beth, nada mais é do que um retorno ao primeiro ano de medicina, que é bioquímica, que a gente não estava preparado para entender tudo aquilo que apresentava para a gente. Eu sempre cito um exemplo, a gente estava dando uma aula uma vez, eu te falei isso, né? De ortomolecular, e tinha uma professora de uma determinada faculdade aí, dando aula de bioquímica, que era titular de bioquímica. Aí no final, assim, de um ciclo metabólico lá, a gente falou, né? Aí ela pegou e falou assim, olha só, agora eu posso falar para os meus alunos por que bioquímica é importante. Quer dizer, nem ela mesma tinha essa convicção, né? Daquelas reações todas. Hoje, então, o que o pessoal da ortomolecular fez? Estudou com profundidade, né? Aquelas vias metabólicas todas e como intervir de maneira favorável ali, não é? Então, eu acho que foi uma meia-culpa nossa mesmo no começo de ter feito esse tipo de coisa, não é? Como você falou, eu me lembro no início, quando começou a se falar, pelo menos aqui no Brasil, sobre isso, já acho que uns 15, acho que até mais, né? Até 20 mais, anos no 20 Brasil. anos, Aí as doses de vitamina C eram 3.000 unidades. 5.000 às vezes, né? 5.000. E não é necessário, porque o organismo nem absorve isso. Não absorve, né? Tem umas coisas gozadas, né, Beth? Uma vez eu lembro que eu estava na residência, a gente passou pela UTI, né? E tinha um paciente em coma ali, né? E o pessoal não conseguia entender porque estava em coma. Foi chamado uma pessoa, um especialista, né? Ele pegou, injetou uma megadose de vitamina C. O paciente acordou na hora. Então, tem essas coisas, né? Que a gente não conhece bem. Mas hoje, por exemplo, o estudo da bioquímica, da ortomolecular, permite você fazer uma ortomolecular assim muito bem direcionada. Precisa. E aí entra a coisa do mineralograma capilar, porque a função principal do mineralograma capilar é ver metais pesados, não é? Chumbo, mercúrio, essas coisas todas, que não raras pessoas têm. Então, uma pessoa que está com uma criança, às vezes que tem hiperatividade, está com excesso pode estar com excesso de chumbo, de mercúrio, não é? E não é só, não vai ser a Ritalina que vai resolver isso, entendeu? Vai ser realmente tirar esse excesso de metal pesado que está ali, né? Como se tira esses metais pesados? Então, é um processo de quelação, né? Quelação é uma palavra grega que vem daquela coisa que o caranguejo faz. Então, aquele movimento que ele faz de pegar o alimento e levar à boca, isso aí é chamado quelação, né? E o pessoal adequou esse termo para a química. Então, a quelação é uma reação química que vai e remove uma substância indesejável, entendeu? E isso é feito em consultório? É feito em consultório. Você pode fazer por boca. Pode fazer por boca, como pode fazer pelo soro também, não é? Às vezes o próprio medicamento homeopático também pode fazer isso. Então, pelo princípio da similitude, uma pessoa que tenha lá mercúrio em excesso, né?
Eventualmente você pode dar um mercúrio também, um medicamento homeopático, que ele faz essa remoção de uma maneira mais suave, né? Então, existem estratégias. E também, Beth, existe uma relação, por exemplo, ótima entre os minerais nutrientes e um mineral tóxico, por exemplo. Então, você imagina lá em numerador selênio, né? Em denominador mercúrio, por exemplo. Tá, vamos colocar uma hipótese lá, 200, não é isso, mas 200 de selênio, 100 de mercúrio, uma relação igual a 2. Isso fica constante. Uma maneira de você eliminar, por exemplo, um metal pesado é você aumentar o numerador. Se você aumenta a quantidade de selênio, por exemplo, o organismo remove aquele excesso de mercúrio que está lá impregnado nos tecidos, né? Então, cérebro, testículo, pâncreas, né? Então, eu falo assim, que eu tenho muito mais medo de um metal pesado do que uma bactéria, do que um vírus, né? Porque é difícil, às vezes, de remover e muitas vezes difícil de fazer o diagnóstico, não é? Então, muitas vezes a pessoa está com uma sintomatologia. Eu tive um paciente um tempo atrás, estava com tremor, confusão mental, e tinha feito todos os exames, todos, absolutamente todos, e não acusava nada que justificasse aquilo tudo, né? Mas ele era intoxicado de tudo que era metal pesado, entendeu? Então, à medida que esses metais foram sendo removidos, ele foi melhorando, não é? Então, eu acho assim, que a contribuição da ortomolecular, que não o nome medicina ortomolecular é um nome incorreto, né? Na realidade, é uma terapia ortomolecular, e essa terapia é reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina, não é? Então, em algum momento, houve uma história que médico não podia fazer ortomolecular. Não é verdade. O que não pode dizer que é medicina ortomolecular, mas a terapia ortomolecular é reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina. Se existem médicos ortomoleculares que fazem um mineralograma e depois já tem essa relação, ou não, tem que necessariamente, se ele tiver metais pesados, tem que fazer aquela... Então, mas cai dentro dessa estratégia que eu te falei. Então, mas se não pedir o mineralograma, não dá para avaliar. Então, porque às vezes as pessoas dosam essas coisas no sangue e na urina. Ah, sei. Entendeu? Então, não é uma dosagem fidedigna, né? A correlação que eu faço para as pessoas entenderem a correlação que você faz com a glicemia de jejum, não é? E a hemoglobina glicada. Então, às vezes a pessoa está com uma glicemia, ou até muito alta, ou às vezes mais baixa, não é? Mas o que vai dar o valor preditivo da coisa é a hemoglobina glicada. Por quê? Porque ela vai registrar na hemoglobina, né, a glicação dos 3 últimos meses, dos 6 últimos meses, que dá uma ideia de curva, não é? Então, o metal pesado no cabelo funciona mais ou menos que nem o cabelo pubiano, unha, mais ou menos o raciocínio análogo à hemoglobina glicada. Então, você tem lá o metal pesado, né, que está circulando no organismo, ou vitaminas e minerais, ou aminoácidos que estão circulando no organismo. Ele vai, na medida que o cabelo vai crescendo, o cabelo usa todos esses nutrientes. Entendeu? Então, quando você faz um mineralograma capilar, você tem uma ideia do metabolismo dessas vitaminas minerais, dos metais tóxicos, muito semelhantemente como se fosse hemoglobina glicada. Então, ele é mais preciso. Nós temos acesso aqui no Brasil? Tem. Aqui, quer dizer, tem laboratórios aqui, né? Mas por uma questão de estatística, tudo, é melhor que se mande para fora. Eu prefiro. É mais confiável. São mais confiáveis, porque o pessoal faz isso há mais de 20, 30 anos e tem estatística disso, né? Então, a estatística vai te dar
mais informações para você entender melhor o que está se passando com o paciente. Não é nem uma questão técnica, né? Você pega laboratórios aqui, a maior parte deles também no Brasil tem recurso. Porque como é que é feito esse exame, Beto? O exame de cabelo vai, né? Coloca num aparelho chamado espectrofotômetro. Então, o espectrofotômetro vai, cada metal, ele tem um tipo de onda no espectrofotômetro, um tipo de imagem no espectrofotômetro. Vamos supor, um exemplo, o ferro é assim, sim, o cobre é assim, né? Então ali ele vai avaliar a curva no espectrofotômetro e a quantidade exata desses minerais aí. E aí você joga dentro de uma tabela esses minerais. Aí você interpreta, né? E também eu falo assim que tem para você dar uma vitamina D. Eu estava conversando com alguns colegas aí, não é? Que às vezes usa vitamina D. Eu falei, a vitamina D não é para todo mundo, não é? Então, mesmo que eventualmente esteja ali em baixa, entendeu? Você há que interpretar melhor o uso dessa vitamina D. E esses exames, eles dão essa informação também. Então você avalia clinicamente. Teve uma febre aí da coenzima Q10, por exemplo, né? Que protege o coração, papapá, mas não é todo tipo que pode usar a coenzima Q10. Você que é super personalizado, é bem super personalizado, individualizado, porque ao invés de você trazer um benefício, você vai trazer um dano. Celso, vamos, e agora para emagrecer, inclusive nós temos uns tópicos, né? Levando a ortomolecular para o emagrecimento, que é o nosso assunto de hoje. Então, como nós podemos... Porque o ideal nosso é emagrecer, é eliminar peso e também manter. E ter saúde. Ter saúde. E isso saúde. Que é o mais difícil, manter. Ter saúde, ficar oscilando entre ganhar peso, perde, ganha, perde. Olha, Beth, essa coisa do peso, assim, grosso modo, lógico que não é só isso, né? Mas, assim, principalmente o aproveitamento dos carboidratos, ele está muito ligado a metais que modulam a absorção e o metabolismo do açúcar, né? Entre ele o cromo, por exemplo, né? Então, para você ter uma ideia, o zinco é o primeiro metal que entra na constituição da insulina, entendeu? Depois ele é o cromo e mais nenhum. Então, se não tiver um zinco e um cromo, não vai ter uma metabolização adequada do açúcar. Então, essa dificuldade, como estava no vídeo, de perder peso, deixa eu até olhar aqui na minha relaçãozinha, né? Dificuldade de perder peso. O que está faltando? Olha, fundamentalmente, Beth, assim, se você for levar em consideração o metabolismo, né, da glicose, é o cromo e o zinco, não é? E onde você encontra isso? Você encontra nas castanhas, nozes, né? A gente deveria comer 1, 2 por dia, né? Aí que tá, né? Se a pessoa tem um metabolismo lento, entendeu? Isso vai aumentar de peso. Então há que se interpretar essas coisas todas. Mas é importante, assim, grosso modo, o que controla mais isso é o cromo e o zinco, não é? E a retenção de líquido? Então, Beth, a retenção de líquido está muito relacionada a potássio, né? Né? E não só o potássio... Falta dele ou... A falta. A falta. A falta. E a relação dele com o sódio, né? Com o sódio. Vamos supor que você tenha muito sódio, né? Que é o sal de cozinha. Vamos colocar o sal de cozinha, né? Melhor. É só a pessoa entender. Se você tem muito sódio e pouco potássio, vai reter líquido. Então, você pega uma pessoa, por exemplo, que pega e come uma comida muito salgada, né? O que ela vai fazer imediatamente? Beber muita água. Entendeu? Essa água, principalmente se o rim não estiver dando conta, vai ficar armazenada ali. E o potássio é que faz esse papel de poder eliminar, entendeu? E a outra, vamos ver, a compulsão a doces.
Então. O que está faltando para essa pessoa que... É mais o cromo, né? O cromo, né? O cromo, mas não é só o cromo, é o zinco, né? O manganês, por exemplo, é um elemento super importante que você vai encontrar ali no óleo de germe de trigo, no trigo, essas coisas todas, né? E a próxima é a cãibra e dor de cabeça. Então, a cãibra normalmente as pessoas associam ao potássio, né? Não é que o pessoal fala assim, com banana. Com banana, né? Então, mas não é só o potássio, também é o magnésio. E o magnésio é o metal, assim, do músculo, né, Beth? É onde encontra? O magnésio você encontra em fruta, verduras, cereais, né? Entendeu? Né? Com facilidade, Com facilidade, né? A próxima que nós temos é o desconforto intestinal, gases, inchaço abdominal. Que a gente já falou, tem um programa inteirinho sobre desbiose, né? Então, eu aconselho que as pessoas revejam lá sobre a desbiose, aprofunda isso, né? Mas é assim, o desconforto abdominal, a pessoa tem que evacuar todo dia, não é? Então, são alimentos que aumentam o bolo fecal, fibras que simulem esse movimento do peristaltismo, não é? E lactobacilos também é importante para isso, né? Esse Yakult que nós temos, ele é bom ou ele só engorda? Tem outros tipos, né, de não sei, produto. Acho que tem coisa mais confiável. Melhores, né? Você pode colocar. Né? O próximo seria a memória ruim. Esse aí também é fogo, né? Começa a falhar a memória. O que está faltando? Então, Beth, normalmente quando a memória não está legal assim, várias coisas podem estar faltando, né? O selênio, né? O selênio, que é um anti-envelhecimento fantástico, né? O inositol e a biotina, que você vai achar ali na gema de ovo, por exemplo, né? Eu acho que a gema de ovo, para mim, é uma das melhores coisas que tem, no sentido de fornecer a biotina, né? A colina, que vai formar a acetilcolina, que é um hormônio, Beth, que age assim, dando o pontapé inicial em praticamente todas as reações químicas. O alimento, podemos dizer que é completo? O ovo, olha, pra você ter uma ideia, o ovo, ele era adotado como um vilão, né? Não, primeiramente... como um vilão. Primeiramente como a referência de valor biológico. Então era a referência e tudo variava em função daquela referência. Depois fez essa coisa, essa palhaçada aí que o ovo era vilão, né? E o hipotiroidismo provoca ganho de peso sem causa aparente. Então, Beth, a tireoide, assim, imagina uma usina no nuclear que ela, mal e parcamente, se assemelha à tireoide. A tireoide, ela que faz esse metabolismo que fornece energia, tudo, né? Então, para prevenir mesmo, são substâncias assim que contêm iodo, né? E alguns especialistas até dizem que a gente deveria tomar algumas gotas de iodo todos os dias, porque diz que muitas vezes o próprio exame não é tão... Ele não é tão fidedigno, né? E você está com problema na tireoide, o hipotiroidismo, mas o exame não acusa. Então, às vezes na temperatura basal você mede isso, né? E às vezes no mineralograma capilar dá essa ideia. A pessoa que sente muito frio, pé gelado. O mineralograma capilar também dá essa ideia. Se você fizer em alguns lugares, né? Então, às vezes, muito antes que a coisa aconteça, a gente tem uma ideia. Né? Então. E o interessante, às vezes, é que quando você faz uma correção de ordem molecular, você consegue, às vezes, diminuir também a quantidade de hormônio da tireoide, por exemplo. A falta da vitamina B1, por exemplo, a vitamina B1 é imprescindível para que a tireoide funcione bem. Então, não é só o iodo, né, Beth? E onde encontra a vitamina? A vitamina B1 você tem ali no germe de trigo, na carne. Na carne. Nas carnes, principalmente a carne vermelha, né? Carne vermelha. Que é necessário comer Você sempre fala que é o tamanho de um bolinho é suficiente. É uma porpeta, né? Como diz o italiano. Uma porpeta, né? Aí os cabelos
O cabelo está muito relacionado, assim, se não tiver nenhuma doença de base, né, ao colágeno, né, e também ao selênio, não é? Agora, colágeno, onde que vai encontrar colágeno? Colágeno, olha, nós no pé de galinha? Nas carnes tem colágeno, né? Todas as carnes são ricas. Pé de galinha também. Pé de galinha, o ovo também vai fornecer matriz, né, para fazer o colágeno. Mas tem que ter o selênio aí nessa história aí, né? E o selênio encontra onde? O selênio encontra nas castanhas, frutos do mar. Poxa. Frutos do mar, né? O fruto do mar também, principalmente mariscos, porque também tem zinco, tem cromo, né? Que são importantes também para fortalecer o organismo. E vamos ver a próxima, fraqueza, indisposição e mal-estar. Então, isso tudo está relacionado com vitaminas, e principalmente o ferro, né, Beth? Somente a mulher que menstrua muito, que tem aquelas menstruações assim muito profundas, abundantes, né? Perde muito ferro às vezes, né? Então, normalmente o ginecologista, quando examina, vê como é que está assim, a coisa da menstruação, perde muito ferro, vitamina B. E também a vitamina C é fundamental, né? Que a vitamina C ela que dá um boom ali na suprarrenal, adrenal, que é uma glândulazinha em cima do rim que produz energia também, né? A vitamina C e vitamina A não deveria a gente deixar faltar. Quer dizer, todas são importantes, né? Mas, por exemplo, a vitamina... Eu diria, sabe, a minha experiência, uma vitamina que nunca... É difícil dar problema, assim, é vitamina C e vitamina E, entendeu? A vitamina Quase E todos nós temos falta disso aí. E praticamente todos os metabolismos têm essa alteração aí, né? E para finalizar, Celso, colesterol, triglicérides altos. Então, Beth, o colesterol, ele está ligado ao metabolismo do fígado, né? 30% do colesterol está ligado só à alimentação. Então, bom funcionamento do fígado, né? E os triglicérides, Beth, tem que diminuir carboidrato. Né? Celso, fazer atividade física. Nosso tempo já está esgotado, mas eu só queria que você desse uma luzinha para a Neide, que ligou. Ela quer um remédio para o olho seco. Você deu um oftalmo também, né? Mas existem medicamentos que... Não, existe a lágrima. A lágrima. A lágrima, né? Mas na medicina chinesa, o olho seco está ligado ao elemento madeira, que é fígado e vesícula biliar. Entendeu? Então, possivelmente, tem o problema nas unhas também. Um fitoterápico chinês bem indicado, né? Que age no elemento madeira, pode ajudar resolver nisso. O problema. Pode ajudar. Celso, infelizmente o tempo passa rápido, rápido, esgotou e a gente gosta desse assunto, né? Vamos dar um contato, por favor? Vamos, tem um site ali, né, Beth? As pessoas podem... www.batelo.med.br. E lá tem os seus livros também. Tem vários livros que eu disponibilizo gratuitamente. Isso é fantástico. E eu posso falar do consultório, onde fica? Não, só o site tá bom, né? Tem no site, tem tudo, né? Tá bom, Tá bom. Celso, muitíssimo obrigado. Obrigado a você, viu, Beth? Prazer. Sua participação. Bom ano, viu? Deus abençoe a todos aí, não é? Obrigada, viu? Para você também. Abundantemente. Muito obrigada, Celso. Bom, gente, vamos chamar o nosso intervalo. Volto rapidinho com o Dr. Walter Mendes, falando sobre técnicas terapêuticas da medicina tradicional chinesa. Vamos falar também sobre a hérnia do disco. Até já.